Olá, a nossa aula hoje é sobre o like que fala de que o coração está cheio. E o nosso texto base vai ser o texto em 1 Coríntios, capítulo 11, versículos de 27 e 32, que diz o seguinte: Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas, se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos o juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. A ideia da ceia do Senhor, e a gente vai começar com isso por um motivo que vai ficar claro já já. A ideia da ceia do Senhor é que no momento em que a gente está comendo do pão e bebendo do cálice, pode ser vinho, algumas igrejas fazem com suco de uva, no momento em que a gente está fazendo aquilo, pela graça de Deus, aqueles dois elementos, pão e vinho, são símbolo de uma aliança que fizemos com o Senhor. Uma aliança que significa o perdão dos nossos pecados e a restauração da nossa relação com Deus através do seu Filho. No momento em que nós tomamos daquele pão e bebemos daquele cálice, o Espírito de Deus, pela fé, pelo sacramento, atua em nossos corações, fortalecendo a nossa fé, a nossa comunhão e nos fortalecendo para a vida espiritual que se apresenta diante de nós. Por isso, um elemento básico da Santa Ceia é o exame de si mesmo. O autoexame, como a gente vai se referir a partir desse momento. Qual é a ideia do autoexame? Não é que no momento da ceia você vai avaliar o seu próprio coração e se você tiver algum pecado que você cometeu na última semana, você não vai tomar ceia. Isso acontece em muitas igrejas. Muitas igrejas falam desse jeito sobre a Santa Ceia. Mas a ideia, na verdade, é que na ceia, na Eucaristia, nós examinamos a nós mesmos para reconhecer em nós a nossa necessidade de Deus. Nós reconhecemos em nós que nós precisamos do perdão, precisamos da reconciliação com Deus, que é manifesto e expresso naquele sacramento. Contudo, o autoexame, ele faz parte não só da ceia, mas da história dos heróis da fé que nós encontramos na Bíblia, e igualmente parte daquilo que nós deveríamos experimentar na comunhão com o Senhor. Como assim? Bom, a gente pode lembrar de alguns exemplos bíblicos. Isaac, quando voltava do campo em oração, recebe a sua esposa Rebeca. Então ele voltava de um momento em que ele tinha estado a sós com Deus, orando a Deus, refletindo diante de Deus, expondo seu coração diante de Deus. Davi vai falar constantemente sobre como ele deseja que as meditações do coração dele sejam agradáveis ao Senhor. Igualmente, nós podemos encontrar um livro inteiro, o livro de Eclesiastes, que é basicamente uma expressão das reflexões do coração de Salomão diante de Deus. E por último, nós podemos pensar no próprio Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus, em diversos momentos, ele vai se retirar para os montes, não porque existe algo de especial no monte, mas porque naquele lugar era o único lugar em que ele conseguia ficar sozinho. Ele conversando com o Pai. Por quê? Porque toda vez que ele ia para uma cidade, toda vez que ele estava numa estrada, toda vez que ele estava em qualquer lugar, as reuniões se reuniam. Então nós vemos ele sozinho nos montes, depois que ele alimenta a multidão. Nós vemos ele sozinho nos montes antes de escolher os seus discípulos. Nós vemos ele sozinho igualmente quando ele se retira para o deserto para ser tentado pelo diabo. Todos esses momentos nós encontramos o exemplo do próprio Senhor Jesus, Deus encarnado, se retirando a sós para falar com Deus. Então o autoexame, ele não é somente você refletir sobre si mesmo. Você não vai conseguir obter um bom resultado de autoexame, por exemplo, indo no psicólogo, que tem uma outra função muito útil, mas cuja função não é o autoexame ao qual a palavra se refere. O autoexame, ele é uma reflexão ponderada de si mesmo, da própria caminhada diante de Deus. Se você quer um exemplo claro do que é um autoexame, do que é uma reflexão sobre si mesmo apresentada diante de Deus, o grande livro, eu citaria dois. O primeiro, Confissões de Santo Agostinho.
E o segundo, A Imitação de Cristo, de Tomás de Kempis. Nós podemos encontrar ainda outros livros, o Diego me indicou um, era Vida em Comunhão, se eu não me engano, do Bonhoeffer, e tem um do Richard Foster, que tem um nome parecido também. Então esses livros são livros que a gente pode pensar depois, conversar depois, ler depois juntos, para pensar sobre essa questão do autoexame. Então, o objetivo do autoexame também, um dos aspectos do autoexame, é afastar o nosso coração daquilo que é distração. O que é uma distração? O exemplo clássico da distração é o truque de mágica. O que acontece no truque de mágica? O mágico faz com que você preste atenção aqui, enquanto ele faz a mágica por aqui. Então você está olhando para cá e ele está fazendo a mágica aqui. De modo que quando ele finalmente dirige a sua atenção para cá, você não sabe o que aconteceu enquanto você estava olhando para cá. Na vida, a nossa carne, o nosso velho homem que habita em nós, ele constantemente luta para que nós não façamos aquilo que queremos. De modo que o desejo desse velho homem, que ainda luta contra o novo homem que foi gerado pelo Espírito Santo, é se afastar de Deus. A atuação de Satanás, e um exemplo muito bom disso é Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Ele não destrói a vida cristã, na maioria das vezes, pelos grandes impactos, mas ele destrói a vida cristã pela distração, de modo que nós estamos tão entretidos com outras coisas que nós esquecemos que o objetivo da vida cristã é caminhar continuamente com Deus. E caminhando continuamente com Deus, experimentar o prazer na glória de Deus. Então, quando nós estamos distraídos, nós passamos a usar muito mais as coisas sem um propósito que vise a eternidade. De modo que cada vez mais perdidos no nosso próprio entretenimento, nós não nos atentamos para as coisas celestiais. Isso é curioso porque o profeta Jeremias vai escrever da seguinte forma isso. Jeremias capítulo 2 vai dizer: o meu povo cometeu 2 crimes. Primeiro crime, eles me abandonaram. A mim, fonte de água viva. O Senhor está falando, o meu povo abandonou a mim, nascente, rio, água que não seca. Cavaram, e segundo crime, cavaram suas próprias cisternas. Cisterna como se fosse uma caixa d'água. Rachadas, que não retém água. Então, o povo troca uma fonte de água que vai matar a sede por uma estrutura de guardar água que não guarda água, porque está quebrada. Trazendo para a nossa vida, nós temos um anseio pela eternidade. Nós temos um anseio. O que é anseio? Desejo. Um desejo que vai aqui, no íntimo do ser. Nós temos um desejo por beleza. Nós temos um desejo por eternidade. Isso se manifesta como? Eu pego meu celular e eu fico horas rolando e rolando e rolando, porque eu não me canso de achar coisas novas, de achar coisas belas que me distraiam ali. De modo que muitas vezes eu me perco naquela aparente eternidade, enquanto meu coração, no final daquilo, fica como se enjoado, como se eu tivesse tido um grande esforço, e na verdade eu não fiz quase nada o dia todo, eu fiquei basicamente rolando no smartphone. Talvez muitos de vocês tenham passado por essa experiência, o meu eu já passei. Então, o autoexame, ele se refere a uma atitude em que nós olhamos para aquilo que está nos distraindo, olhamos para como nós temos vivido a vida. Como assim? Eu posso fazer as coisas do meu dia a dia focado em mim mesmo. E eu posso fazer as coisas do meu dia a dia focado em Deus. O objetivo da vida cristã, no que se refere à atitude interior, é morrer para mim e viver para Cristo. Quando eu morro para mim, eu vou encontrar o verdadeiro Tagore em Deus. Quando eu morro para mim, eu vou descobrir o verdadeiro prazer em Deus. Eu vou descobrir a fonte de água viva ao invés da caixa d'água quebrada. Então, quando a gente começa a avaliar cada momento dos nossos dias, começa a avaliar aquilo que move as nossas escolhas, aquilo que move os nossos trabalhos, é a partir desse momento que eu estou fazendo um autoexame que me conduz mais e mais a Deus.
E dentro disso, uma das coisas que a nossa geração e nenhuma outra vai ter que lidar é como que as redes sociais desviam ou não a nossa atenção de Deus, ferem ou não a nossa relação com Deus e a nossa relação com o nosso próximo. E aí vamos começar a entrar nisso, tá? Nós somos o tempo todo expostos às mais diversas influências. Influências é a doença, a gripe, desculpa. Mas há diversas influências do nosso coração. Nós somos sujeitos ao contato com o nosso próximo, nós somos sujeitos àquilo que nós lemos, nós somos sujeitos àquilo que nós vemos. O tempo todo nós aprendemos alguma coisa. Seja o aprender formal, como acontece numa escola, numa faculdade, seja o aprender passivo, onde por causa do contexto onde nós estamos vivendo, nós passamos a imitar os outros nesse contexto e passamos a assimilar as atitudes deles. Um exemplo clássico disso na rede social é a ideia do digital influencer. O que é o digital influencer? É uma pessoa que te influencia com a vida digital dela. Não necessariamente com a realidade da vida dela. Não necessariamente com a forma como ela se relaciona com Deus, com os outros, consigo mesma. Porque muitas vezes o que acontece, como a gente já falou na aula retrasada, as pessoas vivem de aparência. Você só mostra o melhor de você na internet. Então, nós temos que entender que nós estamos expostos a isso. Em Israel havia uma ideia, no povo de Israel, de que você não deveria, e isso era uma ordem do próprio Deus, você não deveria se relacionar com pessoas de fora da aliança, com pessoas que não fossem israelitas. Por quê? Porque no momento que isso começasse a acontecer em Israel, ao invés de Israel se tornar uma influência para que os outros povos desejassem servir o Senhor de Israel, o povo de Israel começaria a adorar os deuses dos povos ao redor deles. E foi o que aconteceu. De modo que o povo foi exilado porque havia entregado seu coração à rebeldia e à idolatria. Então, nesse sentido, nós podemos lembrar também do Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda... Agora deu branco, mas você sabe o texto. Salmo 1. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Por aí vai. Então, no Novo Testamento, a gente percebe que a oração de Jesus pelos discípulos não é para que os discípulos vivam afastados do mundo. Os discípulos não fazem uma comunidade monástica, afastada dos outros. Monástica eu quero dizer de monges. Que fica longe de todo mundo, afastada da influência maligna do mundo. Não é isso que nós vivemos. Mas nós temos que entender que nós precisamos igualmente das influências e modelos e paradigmas que a fé nos oferece. E quais são esses? Primeiro, o Espírito testifica no nosso coração daquilo que a gente deve fazer. Primeiro, o Espírito não vai testificar uma coisa que é contra a palavra. Eu não posso dizer assim, não, porque o Espírito vai me falar quando eu tiver algo errado, se nessa palavra está escrito que aquilo está errado. Nem eu posso dizer, não, mas o Espírito me disse, se isso é contrário totalmente ao que está escrito nas Escrituras. Se isso está acontecendo, na verdade, nosso coração está se enganando, escutando a si mesmo, as próprias vontades, os próprios desejos, e achando que essa é a vontade de Deus. E não é. Então, o Espírito testifica à medida em que nós nos conformamos à palavra. A palavra testifica como nós devemos viver, de modo que nós podemos abandonar as perspectivas negativas que vêm de influências negativas, porque nós vamos ter que conviver com coisas ruins, com pessoas ruins, com influências ruins o tempo todo. Há, na perspectiva da fé também, o fato de que a igreja se torna uma influência para a gente. Nós precisamos viver em comunidade. Nós precisamos trocar uns com os outros uma atitude onde eu mostro para você quem Deus é, através da forma como eu vivo, através do quanto eu vou conhecendo a palavra, e você vai fazendo isso comigo também. Igualmente, nós devemos ter uma atitude na igreja onde eu, vendo que o meu irmão não está agindo conforme a palavra, ao invés de eu
fofocar sobre ele, ou então guardar para mim mesmo e ficar chateado, eu vou até ele e falo, meu irmão, em amor, eu acredito que você não deve fazer essa coisa. Eu acredito que Deus tem expectativas melhores para você. Isso faz parte da vida em comunidade, isso faz parte de sermos conformados à imagem de Jesus Cristo. Então, por que isso é importante? Porque o texto de Mateus 15, 18 a 20 vai falar pra gente. Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. A ideia ali não é que a gente não deva lavar as mãos, não tem nada a ver com higiene no texto. O texto tem a ver com a ideia de que você tinha que comer espiritualmente puro, cerimonialmente puro, depois de lavar as mãos. Então, o que o texto nos indica é que aquilo que nós falamos revela o que nós pensamos, revela o que está aqui dentro. E eu posso não falar e manifestar isso através do meu like. Eu posso manifestar aquilo que o meu coração ama, e é interessante que o formato do like no Instagram é um coração. Eu posso mostrar aquilo que eu amo através do que eu gosto na internet, através do que eu procuro, através da minha busca. E aí, a gente pode pensar em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 19, prometendo-lhes liberdade, falando sobre pessoas que são falsos mestres, ou seja, pessoas que deveriam influenciar positivamente a comunidade, deveriam ensinar a palavra de Deus, e na verdade ensinam mentiras, na verdade ensinam heresias, na verdade ensinam coisas que não são verdadeiras segundo a palavra de Deus. Então, prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que domina. Nós vivemos num mundo de pessoas que se acham mestres, que se acham capazes de influenciar todo mundo, quando elas mesmas são escravas dos seus próprios desejos negativos, são escravos das suas próprias corrupções, são escravos das suas próprias mentiras. Nós vemos uma geração de pessoas que deseja influenciar os outros com uma ideia de autenticidade. Eu sou único, eu sou especial. E na verdade, o tempo todo, o que elas fazem é se conformar, se tornar igual àquilo que os seus seguidores querem que elas sejam, para que elas ganhem like. E nós fazemos isso, nós postamos coisas para sermos gostados, nós podemos usar o nosso corpo para isso, nós podemos passar uma falsa aparência de intelectualidade, nós possamos passar uma sensualidade, nós podemos passar uma sensação de aventureiros, que é tudo para que a gente seja aceito. E o objetivo, pensando de novo no início da aula do autoexame, não é ser aceito pelos homens, é cada vez mais negar a nós mesmos, naquilo que faz com que o medo de não ser aceito pelos homens suma, enquanto nós cada dia mais vamos sendo conformados a temer o Senhor mais do que a qualquer outra coisa, amando Ele mais do que a qualquer outra coisa, desejando a aprovação dEle mais do que qualquer outra coisa. Não tem como nós vivermos a vida cristã sem desejarmos agradar o Senhor, sem desejarmos cada dia mais temer mais a Deus do que nós tememos aos homens. E nesse sentido, nós devemos avaliar o nosso coração para que nós vejamos se nós somos escravos de alguma coisa. Eu posso ser escravo do meu celular, porque no momento em que eu largo ele, eu fico ansioso. Eu posso ser escravo do meu Instagram, porque eu preciso olhar para ele o tempo todo. Eu não consigo assistir uma aula de 1 hora que em 5 minutos eu tenho que pegar o celular. Eu não consigo ler um livro, porque a angústia de pegar o meu celular vem. Eu não consigo conversar com as pessoas, porque a angústia de pegar e de postar e de colocar um story vem o tempo todo. Por que nós agimos dessa forma? Porque nós estamos o tempo todo sujeitos à escravidão das nossas mídias digitais, dos nossos smartphones. Caminhando, assim como nós devemos pensar no que aquilo que nós curtimos revela sobre nós, nós devemos igualmente pensar sobre como aquilo que nós curtimos e postamos afeta o nosso próximo. Desde Caim e Abel, há em nós uma atitude de não tomar responsabilidade sobre o nosso outro.
Caim mata Abel, e quando Deus pergunta para Caim, cadê o seu irmão? Ele fala, e eu lá sou cuidador do meu irmão? E que obrigação que eu tenho com o meu irmão? E ele tinha acabado de matar o irmão. E aí a gente pode ler 1 Coríntios 10, 31 a 33. Assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. A gente já ouviu esse versículo várias vezes. A continuação dele é, não se tornem motivo de tropeço. O que é tropeço? É eu fazer com que meu irmão se afaste da fé. Eu fazer com que o evangelho seja blasfemado, seja mal visto diante do meu irmão, por causa do meu testemunho. Não se torne motivo de tropeço nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Mas eu procuro agradar a todos de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos. Vida cristã é dizer não para si mesmo, pela glória de Deus e pelo amor ao meu próximo. Não tem como nós sermos cristãos se nós não estamos buscando sermos mais parecidos com Jesus, que deu a própria vida para a glória de Deus, para a salvação daqueles que ele tinha escolhido. Por último, a parte da nossa atitude de autorreflexão, e é isso que eu quero que nós façamos a partir desse momento, que nós pensemos cada vez que nós vamos usar o nosso celular, que nós pensemos quando nós estivermos distraídos, mexendo há horas na mesma rede social, ao invés de fazer algo produtivo. Então, primeiro, será que eu uso as minhas redes sociais para fugir das minhas responsabilidades? Responsabilidades essas que glorificariam a Deus? Porque o meu trabalho, o meu estudo, ele glorifica a Deus. E se eu estou fazendo aquilo com dedicação, é uma espécie de serviço ao próprio Deus. Então, será que o smartphone me rouba das minhas responsabilidades, de modo que eu fico distraído e não faço aquilo que eu deveria fazer direito? Segundo, nós devemos avaliar aquilo que nós curtimos, mesmo que ninguém saiba o que a gente está curtindo. Porque Deus sabe. A gente se alegra com brigas, com fofocas. A gente se alegra em invejar o outro, numa ostentação que é cada vez mais corrente na nossa cultura. A gente se alegra na pornografia, no nosso tempo, que se manifesta o tempo todo na nossa cultura, o tempo todo buscando a exaltação do corpo de forma sexualizada o mais sexualmente possível. É um pouco redundante, mas é isso. A gente se alegra porque a gente recebe muitos likes, ao invés de se alegrar se o que de fato a gente posta ou não glorifica a Deus. Devemos lembrar que o mesmo Deus, ele observa os nossos atos, tanto porque ele será o juiz que vai julgar cada um deles naquele último grande dia. O mais secreto dos pensamentos será revelado. Esse mesmo Deus de juízo é o mesmo Deus que, quando nós passamos a reconhecer aquilo que onde nós temos nos desviado de Deus, esse mesmo Deus oferece misericórdia quando nós fazemos isso, oferece graça, oferece transformação, perdão. O texto fala isso, que nós somos disciplinados. O primeiro texto que a gente leu sobre a ceia, nós somos disciplinados para o bem. Deus chama a nossa atenção, como um pai chama a atenção de seu filho, para o bem. E aí, último texto. Mas se alguém fizer cair no pecado um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra num moinho e se afogar nas profundezas do mar. Se nós olhamos para a nossa rede social, pensando em como nossa atitude individual afeta a nossa relação com Deus, devemos observar como aquilo que postamos afeta a relação do nosso próximo com Deus. De modo que nós postemos coisas que são louváveis, que são belas, que são agradáveis, que fazem o bem, que glorificam a Deus, que não são blasfemos, que não contradizem a palavra, que não são para gerar ódio, que não são para gerar um emocionalismo barato, ao invés de uma reflexão. Nem tudo precisa ser reflexão, não é isso que eu estou dizendo. Na verdade, a maioria das coisas não é reflexão, às vezes é só entretenimento. Mas esse entretenimento não pode dominar a nossa vida. As redes sociais não podem dominar a nossa vida, o celular não pode dominar a nossa vida. Se nós desejamos ser seguidores de Cristo, nós temos que nos entregar ao desejo e à vontade de Cristo, o tempo todo. Então,
Um bom domingo para você, que nós possamos caminhar mais próximos de Deus, cada dia mais parecidos com seu Filho. Amém.